Bora falar agora sobre nomes de técnicos que o Corinthians busca. Sabe-se que o Antônio Oliveira está no bico do corvo. Há uma derrota de ser demitido se ele perder nessa segunda-feira para o Palmeiras no Allianz Parque, deve ser demitido. Inclusive, tenho contado para vocês que o Corinthians já iniciou buscas por técnicos. Posso assegurar para vocês que Fernando Diniz foi sondado nos últimos dias. O Augusto até pediu para que influenciadores digitais negassem esse interesse. Eu posso assegurar que houve um contato de um representante do Corinthians com o pessoal do Juliano Bertolucci para saber se o Diniz teria intenção de trabalhar no Corinthians. A resposta foi não. O Diniz não pretende voltar a trabalhar tão cedo. Ele quer curtir um pouco com a sua família. Diante desse cenário, hoje o Corinthians trabalha com outras três possibilidades. Uma delas praticamente impossível. Martim Anselmi, treinador da nova geração, só 38 anos de idade, é argentino e trabalha no Cruz Azul. Talvez você não se lembre, mas ele foi treinador do Independiente del Valle. Já havia passado também pelo União La Calera e chegou muito bem no futebol mexicano. O Cruz Azul não vivia um bom momento e, sob o comando do Anselmi, conseguiu ser vice-campeão mexicano, só atrás do América do México, que é a sensação por lá, time treinado pelo brasileiro André Jardine. Pois bem, o Anselmi acabou de chegar, já foi vice-campeão mexicano. Não acredito na possibilidade dele trocar o Cruz Azul por todas as dificuldades pelas quais passa o Corinthians. As outras duas alternativas que são pensadas hoje pelo presidente Augusto Melo, especialmente depois do não do Fernando Diniz. Fábio Carille, que é treinador do Santos, e também Cuca. Se o Corinthians ligar para o Cuca, ele pega o primeiro voo de Curitiba para São Paulo para assumir o timão. A questão é, vale a pena trazer o Cuca, sabendo da enorme repercussão negativa que essa contratação pode ter? Vale a lembrança de que no ano passado o Cuca chegou a comandar o Corinthians com boa aceitação de torcedores, mas péssima aceitação da opinião pública por conta daquele episódio da década de 80. Não sei se o Augusto pode se dar o luxo de comprar mais uma briga, de causar mais confusão nas redes sociais e também na opinião pública. Diante disso, Fábio Carille é a alternativa. Treinador que balança no Santos, tem brigado com Marcelo Teixeira, foram uma série de discussões, além da queda técnica do Peixe na Série B. Só para completar sobre o Corinthians, contar também que há mais um alvo do Timão, sempre nesse nível discutível, né? O Augusto havia prometido 4 reforços de peso, não conseguiu trabalhar com nenhum deles. Hugo Souza, goleiro do Flamengo, será emprestado até o fim do ano, R$ 1.100.000 de empréstimo. Se quiser comprá-lo, vai precisar pagar mais 4.700.000. Corinthians também avançou na aquisição de Charles, volante que pertence ao Midland, operação de R$ 7.300.000. E o mais novo alvo é Alex Santana, meio-campista do Atlético Paranaense, 29 anos de idade. Ele tem contrato com o CAP até junho de 2026. No Campeonato Brasileiro foram 4 partidas, não foi nem relacionado para o jogo desse domingo. Jogou metade dos jogos do Atlético Paranaense na temporada, foram 18 partidas, sendo das 36 que o Atlético esteve em campo. As 4 partidas no Brasileirão, todas na condição de reserva, mas é preciso lembrar que a primeira proposta do Corinthians ao Atlético Paranaense foi considerada baixa por ação da Monique Vilela. Sobre Gabriel Barbosa, o Gabigol. O empresário dele, né, deu uma entrevista e falou aquilo que a gente informou no meio do ano e trataram a gente como fake news, né? Que era o fato que o Flamengo queria negociar o Gabigol com o Corinthians, tá? Eu trouxe vários detalhes dessas negociações, tá? Em primeira mão. Inclusive as trocas, inclusive que o Flamengo estaria liberando o Gabigol de graça ao Corinthians, tá? E o Flamengo que ofereceu ele ao Corinthians. E também, eu não sei porque o povo tratou isso como fake news. Pô, o Marcos Braz veio na posse do Augusto, né? Sentou na mesa do Rubão, tava uma festa só. E hoje veio, né? E hoje veio a informação que ele realmente negociou com o Corinthians. O que acontece? O Gabigol negocia com o Palmeiras desde que o Corinthians anunciou oficialmente que estava fora do negócio e que não negociaria mais com o Gabigol. O Augusto ficou emburrado lá com o agente do Gabigol. E aí o Palmeiras passou a negociar com o Gabigol com grande chance de levar o jogador.
O jogador pôs camisa do Corinthians, o jogador fez de tudo ali também, né, para fazer o seu lobbyzinho, né, pressionar o Flamengo. Mas no fundo, hoje ele prefere o Palmeiras, tá? Por que eu trago as informações do Gabigol em primeira mão? Porque eu tenho fonte no Corinthians e tenho fonte com o Gabigol, tá? Para quem não se lembra, eu vi o Gabigol crescer lá no Santos, 15 anos de setorismo do Santos, como setorista, eu acompanhei bem o Gabigol, tá? Então vamos lá. Hoje ele prefere o Palmeiras, por quê? Para brigar por títulos e um time que já está montado, onde ele pode entrar e ser estrela ali marcando gols. Ele tem até uma característica parecida com a do Endrick, né? De estilo de futebol. É um jogador que gosta de pisar na área, mas não é aquele jogador de pivô, né? Ele gosta de cair pelos lados também, gosta de sair da área, assim como o Endrick, assim como o Endrick fazia no Palmeiras e deve aí fazer no Real Madrid. Então é um jogador que hoje ainda interessa ao Corinthians, mas o Corinthians não fez mais nenhuma movimentação por conta da suspensão dele. E o Palmeiras também deu uma segurada, porque essa história que o Palmeiras quer não é de agora, isso já é antigo. Mas o Palmeiras recentemente deu uma segurada por conta da suspensão dele, né? Que vai ser julgado novamente. Ele foi lá no caso, enfim, o julgamento foi adiado, toda aquela questão da acusação de fraude de doping. Então, assim, o Corinthians está observando, mas o Flamengo prefere negociar com o Corinthians, tá? Porque o Palmeiras é um rival do Flamengo por títulos. E o Gabigol, enfim, né, jogando no Palmeiras, né, vai certamente bater de frente com o Palmeiras aí com o Flamengo nas grandes competições. Então, para o Flamengo é mais interessante negociar com o Corinthians. E o Gabigol prefere o Palmeiras hoje. Essa é a informação, tá? Eu sei que é uma coisa assim que, né, não nos agrada muito, até porque a gente viu o Augusto Melo falar de Gabigol, ele quer o Corinthians, ele é a cara do Corinthians, e perder o cara para o Palmeiras é uma frustração muito grande. Eu acho que na gestão Augusto Melo, por tudo que ele já prometeu, né, e fez muitas promessas ao torcedor corintiano, eu acho que o Corinthians merecia um reforço nível Gabigol, tá? É o que eu penso. Então, acredito que não vem, né? Já tinha que dar já, né, essa questão. Acredito que não vem. E agora é a gente aguardar e ver a sequência aí dos fatos. Também tem essa suspensão que nem o Palmeiras vai atacar. Mas o problema é que o Augusto Melo prometeu muita coisa boa. E o torcedor corintiano não pode ser tratado assim, tá? Não pode ser tratado assim. O torcedor corintiano merecia ser tratado com um pouco mais de respeito. Se ele prometeu grandes reforços e vem com Mateuzinho, Pedro Raul, Charles, enfim, esses nomes aí que a gente sabe que podem até ajudar, né? Charles pode ajudar, o Borja, mas não vai resolver os nossos problemas. Então, é muito triste. O Augusto Melo deve, tá? O Augusto Melo deve um craque ao torcedor corintiano. É uma dívida que ele tem com o torcedor corintiano. É que eu tenho coragem de falar, eu sou livre, eu posso falar. E vou repetir aqui: o Augusto Melo deve um craque ao torcedor corintiano. Por tudo que ele prometeu, ele deve uma estrela, um jogador de ponta, né? Enfim, um jogador de peso, um jogador de renome ao torcedor corintiano, tá? Ao torcedor corintiano. Enfim, então é o que eu penso.